Então, pessoal, continuando aqui, se nós não temos livre-arbítrio, então nós somos robozinhos controlados, fantoches? Não. O que é livre agência? O que nós temos? Nós temos livre agência. O que é livre agência? É capacidade de fazer escolhas e tomar decisões dentro do limite da nossa natureza, caída e corrompida pelo pecado. Então, escolhas que você pode fazer: ir jogar um videogame, ir na lanchonete comer um lanche. Isso você tem capacidade de fazer. Você tem livre agência, você é um agente livre, você tem arbítrio, mas ele não é livre. Como eu disse, capacidade de fazer escolhas dentro do limite da natureza caída, corrompida pelo pecado. É isso que você tem de escolha. O ser humano é completamente incapaz de escolher o Messias, porque ele mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, certo? Tem uma condição aí para a pessoa ir a ele, tá? Seu Pai que me enviou não trouxer. Ele tá falando: seu Pai não trouxer, ninguém pode vir a mim. Basicamente é isso. Seu Pai que me enviou não trouxer. Então ninguém, se o Pai não trouxer ninguém, então se o Pai não colocar a mão no humano, certo? O que é isso? Agir no humano. Se o Pai não colocar fé no humano, se o Pai não escolher o humano, regenerar o humano, ninguém pode vir ao Messias. Ninguém pode ir ao Messias. Por que ninguém pode ir pro eterno, então? Por quê? Por quê? Porque não há quem busque ao eterno. Romanos 3,11 diz: porque não há quem busque ao eterno. Por que não há quem busque ao eterno? Porque todos estão mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Isso aqui, todos, pessoal. Tá falando de Efésios 2:1. Tá falando de contexto de Saulo. Mas todos estão mortos nos delitos e pecados antes da conversão. Certo? Por que eles estão mortos? Gênesis 2:16 a 17. Quando o panaca do Adão comeu a maçã. Tá? Então desde lá a gente não tem. Desde lá a gente já tá totalmente corrompido. Eu acho que eles nem tinham livre-arbítrio, na verdade. Porque Yahweh deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia aos comer certamente morrerá. Morrerás espiritualmente. O ser humano também fisicamente. O ser humano comeu e por isso morreu espiritualmente, pessoal. Depois que ele fez isso aí, o que ele fez? Comeu a maçã, depois que o Criador veio, o que ele fez? Se escondeu. Porque as naturezas são diferentes. Desde que o humano pecou pela primeira vez, as naturezas foram opostas, são opostas, entendeu? Por isso que o humano se escondeu. Certo? Desde então apenas foge do Altíssimo, faz a vontade da carne, desobedece ao Criador, pois é totalmente inclinado ao pecado, devido ao pecado habitar nele. É isso que o texto de Efésios 2:1 a 4 continua asseverando. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andardes outrora, antes da conversão, segundo o curso desse mundo, segundo o que é mundo, segundo o curso das coisas ruins do mundo, dos ímpios, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, filho da ira aqui, ó, Satanás, demônios, essas coisas, entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. É depravação total, entendeu? Só depois da conversão que mudou. Antes da conversão era que nem os outros, totalmente caídos e corrompidos pelo pecado.
É isso que o texto está querendo dizer. Vemos claramente que o humano não possui livre-arbítrio, porque o seu arbítrio não é livre, mas profundamente afetado e corrompido pelo pecado. Explicando o texto. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Essa parte aqui é uma pergunta, certo? O etíope pode mudar sua pele e o leopardo pode mudar suas manchas? Não. Certo? A resposta dessa pergunta é não. Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Como a resposta da pergunta é não, vocês já sabem, né? Se é a mesma coisa que fosse assim. Se o etíope mudasse sua pele, o leopardo suas manchas, então você poderia fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Tem uma pergunta aqui, nesta parte do versículo, que é o quê? Um leopardo, um etíope, não pode mudar a sua pele nem a sua mancha. Certo? Não tem como um etíope mudar a sua pelagem para de uma zebra, por exemplo. Então, se o etíope mudasse sua pele, você poderia fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. Deu para entender, né? Os humanistas, vamos pegar um texto que os humanistas usam muito, muito mesmo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que os humanistas usam? Pegam esse texto isolado, tá? Isolado, porque ele tem um contexto aqui, né? E eles falam assim, olha, você pode escolher a salvação, ó, você pode escolher a vida, entendeu? Para que vivas, certo? Mas tem uma regrinha na Bíblia, que é o quê? A regra é essa aqui. Você não pode pegar versículos isolados. Por quê? Porque você vai cair em heresia. Os versículos devem estar de acordo com seus contextos. Por exemplo, eles escolhem aqui com a salvação. Tá? Ele está falando que, olha, escolhe a vida, escolhe a salvação. Não. Vamos ver o contexto. Vê que proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pessoal, escolhas terrenas. Morte e o mal, terreno. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor Yahweh, que é o nome do Criador, antes nos teus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Viverás e te multiplicarás. Está falando de escolhas terrenas, tá, pessoal? Escolhas terrenas, morte e vida terrena. Bom, e o Senhor Yahweh te abençoará. Aonde? Na terra, não é na salvação, não é na Nova Jerusalém, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar os ouvidos e fores seduzidos, e te inclinares para outros deuses que os servires, então hoje te declaro certamente que perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, qual vais passando pelo Jordão para possuí-los. Ele está falando assim, ele está falando de morte e vida terrenas, de escolhas terrenas, certo? Nesse contexto aqui. E aí vem o versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Só descendência na terra. Amando o Senhor Yahweh, dando ouvidos à sua voz, para com sua voz, e apegando-te a ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, pessoal. Isso aqui é na terra, escolhas terrenas, porque esse povo aqui já era salvo. Estava falando de escolhas terrenas. Para que habitares na terra, né? De novo, mais uma vez, 3 vezes na terra o contexto. Que o Senhor, sob julgamento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, pessoal. Isso aqui, ó, na terra. Bom, na terra não é em qualquer lugar. Na terra. Deixa eu... O que
fiz aqui. É que esse programa aqui, pessoal, ó. Ele vai mudando de lugar e depois eu arrumo. Depois eu arrumo isso aí. Depois eu vejo onde que eu mexi e depois eu arrumo isso aí. Tá bom, pessoal? Explicação da passagem. O contexto está falando de vida e morte terrenas, que eu disse. Não tem nada a ver com a capacidade do homem escolher crer para ser salvo. Por quê? Porque esse povo já era salvo, pessoal. Esse povo aí, eu não vou poder falar. Eu acho que eu não vou poder falar a palavra porque o YouTube fica censurando. Mas é o novo nome do Jacó. Novo nome do Jacó. Né? Os Isra... Nação aí de Isra... Né? Eu não vou poder falar o resto porque qualquer nomezinho assim que o YouTube detecta que você falou, já impossibilita o seu crescimento no YouTube. Não tô nem brincando. YouTube vê uma coisinha ali... Não vem, não pode, é ditadura. E aí ele corta o teu vídeo. Corta o alcance do teu vídeo. Então eu não posso ficar falando... Nem o Xing Ling eu posso falar, cara, pra você ter noção. Xing Ling é... vermelho, dragão, vocês sabem, né? Xing Ling, que... vem todas as coisas deles pra cá, vender as coisas dele. Que antes os produtos do Xing Ling era ruim. Agora tá bom. Até porque esse povo já era salvo, mas sim em tomar atitudes morais, pois não somos robôs ou meras marionetes. Todos nós fazemos escolhas na nossa vida, somos seres morais, com livre agência responsáveis por cada atitude, pensamento e palavra. Moisés tinha feito uma escolha, no momento da raiva, que ele pecou contra o Criador, e por isso que ele não entrou na Terra Prometida. Agora já, mas... Caleb e Josué, eles se mantiveram fiéis e entraram na Terra Prometida. Por isso que o Senhor disse que colocava a vida e a morte diante dos filhos de Israel. Ali estava caracterizado que eles poderiam aproveitar das benesses da promessa terrena do Pai, mas eles também poderiam morrer caso fizessem escolhas erradas, porém ninguém é capaz de escolher crer. Porque não há ninguém que busque ao Criador, Romanos 11, 3:11. Porque todos estão mortos, Efésios 2:1 a 5. Porventura, um morto, pessoal, um morto em delito e pecado, Efésios 2:1, é capaz, por exemplo, um morto é capaz de produzir fé. Um morto em delito e pecado é capaz de produzir fé salvífica para crer, para ser salvo. Não faz nem sentido isso. A gente dá lógica básica. O Criador tem que regenerar este morto para que ele viva. O humano não vai ao Criador. O Criador que busca o humano. O ser humano pode querer ir ao teu Messias? As expressões, por exemplo, quem quiser vem, beba de graça da água da vida, quem quiser se tornar humilde, quem quiser venha, se vocês não se converterem, a princípio parece que você tem uma opção de escolha. Mas todas essas expressões, todas, estão ligadas ao contexto de pregação do evangelho. O que é pregação do evangelho? Você prega para que o salvo se converta. Por quê? Romanos 10. O salvo ele tem que ouvir ao evangelho para que ele crie fé, para que o Espírito haja nele, crie fé para ele crer. Então ele tem que escutar a pregação. E a pregação deve ser feita universalmente para todos, para que o salvo venha. Entendeu? Por quê? Porque o pregador verdadeiro, né? Não é xabalabará, chimbali, chimba, chimba, essas coisas de neopentecostal, né? Mas o pregador ele não sabe quem que é o eleito. O pregador não sabe. Então ele faz o chamado universal. Aí só o eleito vai vir. Tá? No máximo vai vir um ímpio aí, só que vai acontecer igual a parábola da semeadura, né? O mundo vai corromper ele vai perder. Portanto, tais expressões linguísticas que denotam dar a impressão que o poder da salvação está no homem, bem como expressões de que ele quiser venha, se alguém quiser, quem quiser que beba da água da vida, não tem nada a ver com
a opção de escolher querer do homem. Porque é o Eterno quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Não tem nada a ver, o Eterno quem efetua em vós, não somos nós que efetuamos. Nós já lemos aqui embaixo. B. Esta passagem explica muito bem isso e mostra que o homem apenas parece ter capacidade de desenvolver salvação, fé, perseverança. Quando, na verdade, é o próprio Pai quem dá tudo. Quem dá tudo isso aos homens. Ao homem. Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Yahweh, que é o nome verdadeiro do Criador, tetragrama, falado em paleo-hebraico, é o que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13 e 12. Desenvolvei a vossa salvação, porque Yahweh que opera tanto querer quanto realizar. Yahweh nos dá a fé. Isso aqui, desenvolver a vossa salvação, está ligado ao autoaperfeiçoamento. Aqui, eu já vou explicar. Colossenses 3:3 e Colossenses 3:5. Colossenses 3:3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com o Messias no Pai. Morrestes. Passado. Você morreu. Nova criatura extra, esse tudo se fez novo. Agora em Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer o quê? Tirar, arranca essas inclinações carnais que você tem. Autoaperfeiçoamento também. Está ligado com isso? A conclusão é que eles morreram no passado com o Messias e agora eles devem eliminar na prática as suas inclinações carnais. Porque morrestes, apetanete, e façam morrer, necrosate. Então, pessoal, o imperativo façam morrer sim, se apoia no fato de que você já morreu, né? Vemos aqui o que os estudiosos no Novo Testamento chamam de dinâmica da ética paulina. É a exposição moral de Paulo, que consiste em fatos imperativos baseados no indicativo. Ou seja, é como se ele dissesse: vocês já morreram, portanto, façam morrer essas inclinações carnais. Nesse aspecto, o verdadeiro evangelho é totalmente diferente das outras crenças. Porque no evangelho, o imperativo vem primeiro. O que acontece? Imperativo primeiro. Vocês. Porque o verdadeiro evangelho fala assim: você está salvo, portanto faça isso. Agora nas crenças eu falei errado. O imperativo vem primeiro, que eles apresentam para você ser salvo. Todas as religiões de mérito aí. E faça isso e será salvo. O evangelho é diferente. Você está salvo, faça isso. Basicamente isso. Essa é a diferença entre a graça do evangelho e a religião de mérito. Paulo não diz: eliminai vossa salvação carnais, então experimentais a salvação. Pelo contrário, ele já começa afirmando: você já morreu com o Messias, agora elimine as inclinações carnais. Okay. Por quê? Você está salvo, faça isso. Outro exemplo. Portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também diante dos homens. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Todos já nascem condenados, tá, pessoal? É para a graça do evangelho funcionar. Você estava morto em delito e pecado quando você foi convertido pelo Pai, entendeu? Graça do evangelho. Você já nasceu condenado. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória do Criador. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna no Messias nosso Senhor. Hebreus 2:2. Toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Efésios 2:1-3. Ele vos deu dizendo vós mortos nos vossos pecados, com o qual andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Fala isso. Mais ou menos isso.
o Messias não está dando uma escolha entre crer ou negar, e sim anunciando a condenação para os ímpios, que o negam, da mesma forma afirmando que o confessar é pela graça, pois a misericórdia e a graça é que ele te salva, tá bom? Efésios 1, 4, 5, predestinação. Efésios 2, 8, 9, vai falar de pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, do Criador, não vem de obras para que ninguém se glórie. É isso. Basicamente é isso. Estamos sendo uma condenação, como por exemplo João 3,17, que ele fala que o que nega ele já está condenado, o ímpio já está condenado. Inclusive, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer dos textos tão conhecidos como: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos, Jeremias 10,13. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Como ribeiros de água é assim o coração do rei, na mão do Senhor que o inclina a todo o querer. Só o Criador que nos faz, certo? O Criador que nos inclina, o Criador que nos dá graça. O mérito não é seu, cara. Essas religiões de mérito aí, como arminianismo, vocês falam que é pela graça, mas vocês ao mesmo tempo falam que você tem que crer para você ser salvo e você tem que escolher com o seu livre-arbítrio crer. Então já não é graça, porque você escolheu crer, então você tem mérito, né? Fazem sentido. Bom, pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui, já são 20 aí minutos, 20 e pouquinhos minutos aí de vídeo, tá bom?